Gente, a paz do Senhor. A paz do Senhor, juventude. Estamos aqui nesse fim de tarde, né? Posso dizer assim. Ao lado desses dois homens grandes de Deus. O evangelista Wesley foi o preletor desta manhã. Ao cantor Wesley, esse jovem abençoado. Estamos aqui para responder algumas perguntas, né? Vindo de vocês. Então vocês aí, prepara as perguntas, tá? Já fiquem atentos aí. Perguntas estão do lado do professor de teologia aqui. Estamos ao lado desse jovem aqui que eu tenho acompanhado. O jovem lê a Bíblia. Prepare que tem pergunta a você também, viu? O primeiro a fazer vai ser eu. Então, tem esse tema a qual foi escolhido, né, a qual foi proposto aí, né, apresentado a Deus, nos diz o ano que nós passamos hoje, né? Estamos aí findando já o ano, né? Estamos em dezembro, 15 de dezembro, né? E o tema já diz, né? Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Nós vemos aí a investida do inimigo para com essa juventude, para com as nossas vidas, né? Então, como foi falado já hoje, né, na ministração, que o inimigo ele nos oferece pratos prontos, né? Então, não temos o trabalho nem de correr atrás para preparar, ele já vem pronto. Já vem pronto. Então, a oferta, se vamos olharmos, não tem como recusar, né? Mas estou aqui na presença de jovens que, assim como o Daniel, escolheu e tomou a melhor decisão, né? Não se contaminar. Não renunciar, mas permanecer firme, né? Com um só propósito. E eu já quero aqui passar a oportunidade para algum jovem, alguém que quer fazer uma pergunta aqui, para o nosso amigo evangelista Wesley. Tem algum jovem? Jovem Gilson. A paz do Senhor, primeiramente. Qual foi o pontapé inicial, o ponto crucial que definiu o seu ministério? O ministério de levar a palavra de Deus. Paz do Senhor a todos. Eu tenho uma grata satisfação, uma alegria muito grande estar aqui. Vila Morena, em Alto Garças, é um privilégio. Eu me sinto em casa aqui, de verdade. Eu fico muito à vontade de estar no meio de vocês. Assim, eu sempre digo que é uma das últimas agendas que a gente faz no ano e é uma grata satisfação fechar com chave de ouro, sabe? Significa que seja a última, tem algumas para fazer, mas eu considero uma das agendas muito especiais estar aqui, sabe? Com vocês, de verdade. Rever pastor Deroci, rever pastor Joilson, rever a liderança da mocidade, presbítero irmão Wellington, é um prazer muito grande. Respondendo ao jovem Gilson, em relação ao pontapé inicial. Pontapé inicial, para mim, foi uma decisão que eu tomei. Eu quis, impulsionado por Deus, dar continuidade a uma promessa que Deus tinha me feito. Então, toda chamada, ela precisa de decisões. Ela precisa de um pontapé, ela precisa de um querer seu. Por isso nós vemos muita gente hoje com chamadas, mas amortizados. Tocando aquela vida como se fosse normal, ou fazendo de conta que não é com ele. Então a chamada, ela tem uma decisão. Eu tomei uma decisão de me entregar. Certa vez eu tive uma experiência com Deus, eu ainda estava naquele transe daquela coisa. Será que eu vou ser usado? Quando será usado? Porque eu acho que isso é um desafio. Quando você vai começar? E Deus um dia usou um profeta e disse assim para mim: eu gastarei a sua juventude. Aquela informação foi um start para minha vida. Foi como se fosse ligar um interruptor.
Se Deus falou comigo que gastaria a minha juventude, significava que Deus queria me usar naquele tempo. Deus queria me usar naquele tempo. Então, assim, eu não pensei duas vezes. Porque a partir de quando você tem chamado e você recua naquilo que Deus chamou, você começa a pagar um preço. E todo preço que se paga quando se fala de obra do Senhor, ela é muito doída. Então eu não quis sofrer aquilo. Não que no decorrer da chamada não tenha sofrimento. Tem sofrimento. Tem sofrimento. Mas eu não quis sofrer aquele sofrimento do start. Então eu já me entreguei. Já corri atrás. Já procurei me inteirar. E por aí em diante. E aí Deus está cada vez nos levando para lugares e a momentos. E é o momento que você tem que ter esse despertar. Despertar vem de decisão. Decisão vem de você acordar. Então tem muitas chamadas adormecidas em nosso meio. Muitas promessas adormecidas em nosso meio. Entendeu? Então nós precisamos ter esse start. E você precisa ter. Agora vai entrar uma outra questão. Você precisa ter uma sensibilidade. Quando eu vou começar? Isso começa dentro de você. Uma chama arder dentro do seu coração. Você fala, não aguento mais não. Eu tenho que ir. Eu tenho que falar, eu tenho que cantar, eu tenho que liderar. Claro, impulsionado pelo Senhor e sob a promessa de Deus. Obrigado, Senhor. Paz do Senhor, primeiramente, respondendo a pergunta do jovem Léo, o momento que, quando eu tinha 11 anos, estava em busca do batismo espiritual, queria muito, era para mim uma das coisas que eu tinha mais desejo, e fui orar a Deus. Eu estava crendo que eu iria ser batizado, não era dos jovens, era das crianças. Tava pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. E numa festividade de crianças, Deus usou um pregador e disse que ia me levar em muitos lugares. E confirmou a minha chamada, que era pro louvor. E para concretizar aquilo que ele tinha dito, Deus me batizou com o Espírito Santo. Então naquele momento ali eu tive certeza da minha chamada. Para que era a minha chamada. E Deus todos os dias tem confirmado através de palavras, através de sonhos, revelações. Todos os dias Deus tem confirmado. E uma das outras perguntas que você perguntou, qual foi uma experiência assim, no ministério? A maior experiência no meu ministério foi quando eu vi que sozinho já não dava mais. Mas por que você está falando isso? Chegou um ponto no meu ministério que eu tinha que me entregar, assim como o evangelista Wesley falou, eu tinha que me entregar, me render à vontade de Deus. Não adiantava eu ter voz bonita, cantar, eu tinha que me entregar à vontade de Deus e saber aquilo que Ele queria para mim. E como eu fiz isso? Eu fui orar, fui jejuar, fui buscar. E Deus falou comigo, Deus abriu as portas e falou, é assim que eu te quero. Buscando, orando, sem cessar. Porque a partir do momento que a gente para de orar, que a gente para de buscar, Deus começa a fechar as portas, Deus começa a pesar a mão sobre nós e fala, ó, eu te quero orando, eu te quero buscando, eu te quero jejuando. E não pare. E esse foi um momento assim mais aproximado que eu tive de Deus na minha casa, no meu lar. E esse foi um ponto muito inicial para mim. Muito bom também. Então, ouvindo o Wesley falar, o Wesley cantor, né? Tô ao lado aqui de dois Wesley. E no meio um Wellington. E no meio só W, gente, aqui. Então, Sentindo um mistério diferente. olha aí. O Wesley falando aqui, eu venho entender que somos todos vaso. Isso realmente nós temos a certeza.
Somos todos vasos na mão do oleiro, na mão do Senhor, né? Só que há um detalhe aí. Quando você é um vaso, eu venho a entender que quando a gente tem um vaso dentro de casa, levando para os lares, qual é a importância daquele vaso dentro do seu lar? O vaso, quando ele está vazio, ele pode estar em um lugar de destaque lá. Quando alguém chega na sua casa para visitar você, ele olha para aquele vaso e é apenas um vaso. Porque se nós formos olhar o vaso colocado em lugar de destaque para uso, ou melhor, reformulando, quando nós compramos um vaso, ele não é apenas para enfeite, mas o vaso é para colocar algo dentro dele, não é isso? Utilidade. O que para uso, utilidade. Então, as pessoas não olham para o vaso em si. As pessoas olham para que está sendo usado aquele vaso, para que utilidade ele tem, né? Por mais o lugar de destaque que esteja ali, mas a pessoa vai olhar, aquele vaso ali ficaria mais bonito se tivesse colocado uma planta, uma flor, né? Se estivesse sendo usado. Então, o que é que eu venho entender aqui? Como eu falei, todos nós somos um vaso. Só que esse vaso, que somos nós, para ser usado por Deus, para que ele venha a aparecer, vamos dizer assim, né? Não é que nós temos que aparecer, mas que a glória do Senhor. Mas para que aquele vaso tenha utilidade, ele tem que dar lugar para ser cheio. Você não compra um vaso para colocar lá só apenas, mas você compra ele para usar, para ter utilidade. Então, nas mãos do oleiro, na mão de Deus é assim. Na mão do Senhor, somos vaso, só que Ele quer nos encher para ter utilidade. O Espírito Santo, dons espirituais, como foi falado aqui na palavra, como foi falado aqui, eu ouvi alguém falando, né? Não me falha a memória, o Wesley, pregador. Mas para que nós venha ser cheio disso que está faltando para que o vaso tenha utilidade, é buscar a presença do Senhor. Acordar nas madrugadas, orar, buscar, renunciar, porque isso é um ponto, Wesley, isso é um ponto que hoje eu acho assim que é de tamanha importância para nós, servos do Senhor. Renunciar. Principalmente a idade de vocês. Eu passei por essa idade também. Não tive o privilégio que vocês estão tendo hoje. Eu não tive, como eu já falei para vocês, não tive a oportunidade de estar da idade de vocês participando dessa maravilha de Deus, né? Mas eu falo com propriedade e experiência. Essa é a fase mais difícil para renunciar. Porque o corpo pede pela adrenalina que já há no nosso sangue. Nós carregamos em nosso sangue a adrenalina. Isso já é genética do ser humano. Então, tudo quanto nós pensamos, queremos fazer, por mais que a gente quer renunciar, mas o nosso corpo pede aquela adrenalina, aquela coisa. Então, o ponto crucial para que o vaso venha a ser cheio, renúncia e descer aos pés do Senhor. E Deus confirma a chamada. Deus confirma a chamada. Deus confirma a chamada. Amém? Porque você é um vaso. Tem chamada vaso. Mas para ter utilidade precisa ser cheio. Amém? Alguém tem mais uma pergunta? Senão... Tem uma pergunta, na verdade, pedir um conselho pro Wesley ali, porque da última vez que ele veio, eu ainda estava na liderança dos jovens da sede, e foi um momento difícil ali, que depois de um tempo eu acabei desviando. Eu estava comentando com o Ebenezer hoje, durante a palavra do Senhor, abraçado com ele, e eu falava para ele, é difícil carregar essa cruz, só que a gente está escondendo que está doendo, porque não é fácil, é dolorido, mas principalmente para nós, que teve um momento que caiu, que viveu ali no mundo e volta, é mais difícil ainda seguir a caminhada mais firme. Porque parece que é onde o mundo vem assim, ó. Vai ser uma avalanche em cima da gente. Então o que o senhor diz hoje para aqueles que estão
passando por esse momento de tendo uma cruz pensando que tem uma cruz mais pesada do que o normal.